meus gatos e gatas da história da arte, tudo bem? Hoje vamos falar de um lugar muito antigo e muito importante em Roma. Então, se vocês gostam da Itália e de Roma, bom, coloquem já um like, porque vamos visitar aqui juntos o Castel Sant'Angelo. Na margem direita do rio Tibre se encontra em Roma o Castel Sant'Angelo, que carrega na sua majestosa imponência 2000 anos de história. A história desse monumento começa no ano 135 d.C., com o imperador Adriano, que decidiu construir uma nova tumba monumental para ele e para toda a sua família. O mausoléu do imperador Adriano era inteiramente recoberto de mármore de Carrara e tinha uma base quadrada de 89 metros por lado e 15 metros de altura, aonde se apoiava uma estrutura circular que era o verdadeiro coração da tumba. Era nesse espaço que se encontrava o quarto sepulcral, aonde vinham colocadas as urnas cinerárias dos imperadores de Roma. Em cima se encontrava um jardim recoberto de ciprestes e um templinho com uma biga de bronze em que o imperador Adriano era representado como o Deus Sol. Infelizmente, todo aquele mármore, aquelas esculturas, o templinho, não existem mais, foram saqueados a partir da Idade Média e hoje só podemos ver o esqueleto da estrutura, feito de pedra e cimento. Mas então, quando é que se torna o Castelo de Sant'Angelo que a gente conhece hoje? E por que se chama assim? Saqueados e abandonados, os vestígios da tumba dos imperadores romanos começaram, ao longo da Idade Média, a ser considerados estratégicos no sentido militar. O mausoléu ficava ao lado do Vaticano e já a partir do 403 d.C., tinha entrado a fazer parte da cerca de muros construída pelo imperador Aureliano. É por essas razões que os papas, pouco a pouco, começaram a se interessar sempre mais a esse monumento que tinha todas as características perfeitas para se tornar uma poderosa fortaleza. E de fato, se torna a Fortaleza dos Papas e se transforma, assim como seu nome. O nome Castel Sant'Angelo está relacionado com um acontecimento milagroso que ocorreu no ano 590 d.C. Naquele ano, a peste começou a se espalhar pela Cidade Eterna e muitas pessoas morreram. Então, o Papa Gregório Magno decidiu fazer uma procissão para rezar pelo fim da peste. Passando na frente daquela ruína, viu no céu aparecer do nada o arcanjo Miguel, que se apoiou justamente no mausoléu do imperador Adriano. O Papa interpretou esse acontecimento como uma declaração de ajuda do céu, né? Desse arcanjo. Então, ele continuou rezando, continuou esperando, até que a peste passou. E quando isso aconteceu, o Papa quis homenagear o arcanjo, dedicando esse monumento gigantesco a ele. Nesse ponto é muito fácil perceber a transformação que aconteceu nesse lugar, no mausoléu do Adriano, que está lá embaixo, a partir da Idade Média e continuando nos séculos, ainda mais no Renascimento e no 1600, para se tornar um castelo de defesa militar, onde os soldados ficavam e passavam por esses lugares onde nós estamos agora para defender a fortaleza, né? Porque no final é isso que virou esse lugar, uma fortaleza do Papa. E os papas começaram a usar aqueles espaços também para morar, porque tinha papas que amavam passar muito tempo dentro do Castelo de Sant'Angelo. Como o Papa Alexandre VI, o Papa Borgia, que amava de forma especial esse lugar. Ele gostava muito de passar dias e noites por aqui e sabemos que fez muitas festinhas e construiu muito
coisas que infelizmente desapareceram, por exemplo, a torre, aonde ficavam os aposentos dele aqui. Mas ainda existe uma coisa que ele mandou construir, aonde mandava prender todos os seus inimigos. Vamos agora visitar as prisões. Aproveitando da estrutura mais antiga do castelo, as ruínas do mausoléu romano, ele mandou construir celas, corredores e quartos de tortura, aonde foram presos por séculos os inimigos dos papas. Descendo nas prisões, é impossível não pensar nos homens e nas mulheres que passaram por aqui e, em alguns casos, foram torturados e condenados à morte, como, por exemplo, o Giordano Bruno. A vida aqui embaixo era realmente muito dura. Os prisioneiros ficavam presos nesses quartinhos minúsculos, sem luz e sem ar, compartilhando o espaço com muitíssimos outros homens. É um alívio pensar que hoje podemos sair. Mas o castelo foi muito amado também pelos papas Médici, o Leão X e o Clemente VII, que deixaram aqui muitas lembranças da passagem deles e transformaram sempre mais esse lugar em um castelo verdadeiro, um palácio em que era possível organizar festas, banquetes, espetáculos teatrais, e em que era possível também tomar banhos com água quente. Sim, porque o Clemente VII decidiu criar aqui um banheiro super chique, com afrescos feitos pela Escola do Rafael e, sobretudo, com uma banheira com água quente, numa época em que ninguém tinha banheiras com água quente na própria casa. Mas apesar do luxo, o castelo continuava sendo uma fortaleza. E o Clemente VII teve que aprender muito bem isso, na dramática ocasião do saque de Roma. Em caso de perigo, os papas podiam sair do Vaticano e entrar no Castelo de Sant'Angelo através de uma passagem, podemos dizer, secreta, um corredor que se chama Passetto, comprido mais ou menos 1 quilômetro. E foi por aqui que, no 1527, o Papa Médici teve que fugir correndo para se salvar do ataque do exército imperial do Carlos V. Ele se trancou no castelo de Sant'Angelo por 8 meses e conseguiu sobreviver. O castelo revelou a sua enorme importância estratégica e de proteção, porque é realmente uma excelente fortaleza e não caiu nas mãos dos inimigos. Depois desse episódio, os papas começaram a perceber claramente a importância do Castelo Sant'Angelo. Começaram então a dedicar ainda mais atenção e ainda mais tempo a esse espaço. Especialmente na metade do 1500, Paulo III, o Papa da Contra-Reforma, quis decorar de forma espetacular muitas salas que hoje nós podemos ver. Mas a mais bonita, sem dúvida, é a Sala Paulina, que era a sala de representância do Papa, onde ele recebia os convidados, e é por isso que quis que fosse tão espaçosa. No teto estão contados os episódios da vida do Alexandre Magno, e nas paredes ele quis homenagear os 2 representantes mais importantes da história desse castelo: o Arcanjo Miguel de um lado e o Imperador Adriano do outro. O Papa Paulo III quis construir aqui também um quarto, que ainda hoje existe, decorado com afrescos que representam a história do Cupido e da Psique. No topo do castelo é possível ter uma das visões panorâmicas mais bonitas de Roma. Admirar essa paisagem com o rio Tibre e a Ponte dos Anjos e toda Roma em volta é uma emoção sem fim. Usado a partir do 1800 exclusivamente como prisão política, o Castelo Sant'Angelo parou de ser propriedade da Igreja Católica somente com a unificação da Itália, quando os papas perderam o poder temporal. E hoje é um museu italiano, mas o Arcanjo Miguel
ainda protege a cidade eterna. Então, como vocês viram, o Castelo de Sant'Angelo, além de ser muito bonito, tem uma história infinita. As funções dele, né, mudam muito, ele se reinventa. Para mim é um símbolo hoje de resiliência, de resistência, de também saber se adaptar a todas as mudanças da vida. Um beijo para vocês, se inscrevam ao canal e não esqueçam de passar esse vídeo para quem tá pensando de viajar para Roma, porque poderia ser útil, né? Um beijo, tchau!